Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo reflexivo, vou abrir meu coração pra vocês e contar coisas que eu fiz na minha vida e eu me arrependi de ter feito. Às vezes você tá aí se sentindo um lixo, né, se arrependendo de um monte de coisa que você fez errado e não tem um ser vivo que te diga que também já cometeu aquele erro, que também já errou, né? Então eu vim aqui contar pra vocês algumas coisas que eu fiz, que eu me arrependi, e se eu pudesse voltar no tempo e fazer novamente, eu faria tudo diferente. Então, se você quiser saber quais são essas coisas, continue assistindo o vídeo. A nossa vida é dividida por etapas, né? A gente tem aquela fase de nascer, crescer, trabalhar, se multiplicar e depois morrer, né? É dividida por fases. Só que às vezes a gente, né, por ansiedade, se sentindo mais maduro do que acaba pulando essas etapas e infelizmente eu pulei algumas etapas na vida, comecei mais cedo e me arrependi por isso. E uma dessas coisas que eu fiz antecipadamente foi ter começado a namorar muito cedo. Eu comecei a namorar com 13 anos, apesar disso ser muito comum hoje em dia, né, quando a gente tá muito quente, então eu vou acabar tendo que fazer isso durante o vídeo. Hoje em dia é muito comum a gente ver essas adolescentes, as meninas até de TV mesmo, né, de 12, 13 anos falando que tá namorando sério, ou menina de 15 anos já falando que quer casar. No YouTube chega até menina de 15, 16 anos que já estão grávidas. Então assim, se daqui a 5 anos uma menina falar que começou a namorar com 13 anos, é super comum, as pessoas já estão acostumadas. Só que eu comecei a namorar com 13 anos, 12 anos atrás, entendeu? Então assim, foi em 2006 isso. E bem ou mal, naquela época não era muito comum meninas começarem a namorar tão cedo, né? A gente ficava, a gente beijava na boca, né, sem compromisso e tal, mas namorar mesmo, levar uma pessoa pra dentro de casa, assumir um compromisso sério, andar de mão dada, chamar de namorado, não era uma coisa muito comum, pelo menos no meio em que eu vivia. E assim, eu fui muito julgada por isso, muitas pessoas falaram, enfim. Só que o problema todo de ter começado a namorar cedo é que eu fiquei bastante tempo com essa pessoa, que no caso foram 2 anos, e assim, isso atrapalhou um pouco o meu desenvolvimento pessoal, entendeu? Fez eu repetir de ano, né? Atrapalhou meu desenvolvimento na escola, enfim. E eu me arrependo, sim, de ter feito isso, sabe? Só que eu me arrependo naquele sentido assim, poxa, eu podia até ter começado a namorar com 13 anos, mas não da maneira que foi, entende? Foi muito intenso, eu me entreguei ali demais, era o primeiro namorado, a gente acaba fazendo um monte de coisa errada, né? E assim, quando eu tiver filho, e se for uma menina, eu vou falar pra ela tomar muito cuidado, vou começar a conversar bem cedo a respeito disso, e cuidar muito pra que ela não cometa o mesmo erro que eu, porque a minha mãe cuidou muito de mim, ela ficou muito do meu lado, mas mesmo assim eu errei. Então assim, eu tenho muito medo que isso aconteça com a minha filha, sabe? Mas né, a gente aprende, então foi isso aí. A segunda coisa que eu me arrependo amargamente, assim, no sentido arrependimento mesmo, tipo, eu não devia ter feito, foi me afastar de Deus. Por que isso? Eu não sei no que você acredita, mas se um dia vocês quiserem, a gente pode falar a respeito disso aqui no canal, mas eu acredito muito em Deus, acredito muito que Ele guia os nossos caminhos, e eu sinto que quando a gente está perto dEle, fazendo as vontades dEle, agradando a Ele, a nossa vida flui de uma maneira. Quando a gente vira as costas para Ele, a nossa vida desanda. É o que eu sinto, é o que eu penso, e foi o que aconteceu comigo. Então assim, eu falo com base própria. Depois desse namoro que acabou, que foi muito conturbado, perdi um ano. Eu terminei o namoro em setembro, em novembro eu perdi a minha avó. Tava bem no finalzinho do ano, eu tava no primeiro ano do ensino médio, então assim, era uma matéria difícil, né? Era um ano difícil. Então assim, eu acabei repetindo de ano. Quando começou o ano seguinte, eu falei, quer saber? Já repeti de ano, tomei um galho, porque eu terminei porque ele me traiu. Tomei um galho, perdi minha avó, deu tudo errado ano passado, esse ano eu vou tocar o terror. O que eu fazia? Ia pra outras festas de noite, ficava com geral mesmo, não tava nem aí, eu queria curtir a vida, estudar aqui, mas não é estudar aqui, deixa o estudo pra lá. E fui tocando a vida desse jeito bem torto, bem errado. A única coisa que eu nunca fiz na vida foi usar droga, beber, me prostituir, sabe, roubar. Mas o resto, eu fiz bastante coisa que na minha opinião, assim, foi bem pesado, me contaminou, bem ou mal, isso influenciou em quem eu sou hoje e eu me arrependo muito de ter feito isso. Então assim, fiquei com pessoas que não deram valor, fiquei com gente que me sacaneou, tomei galho, entendeu? Perdi mais um ano, que aí chegou no final do ano, eu repeti dia de novo e ferrei. E aí eu fiz mais uma vez, né? Aí que é a história que eu conto pra vocês, que eu fiz 3 vezes no primeiro ano.
Só que aí na terceira vez que eu fiz o primeiro ano, minha mãe me ajudou e a gente conseguiu sair junto do ensino médio. Mas assim, eu me arrependo muito, sabe? Então hoje, se alguém chega pra mim e falar, Tayara, se você pudesse voltar 10 anos atrás, o que você teria feito de diferente? Eu teria terminado esse namoro, como eu terminei, que faz 10 anos que aconteceu, e eu teria ficado mais perto de Deus, teria caçado Deus dentro do meu coração, teria mudado meu comportamento, estudado e ter andado pra frente sem ficar presa a coisas ruins, né? Porque ao invés de eu andar pra frente, eu andava pra trás. Então eu me arrependo muito disso. E se eu pudesse voltar 10 anos atrás, eu faria tudo diferente nesse ponto. A terceira coisa que eu me arrependo de ter feito é ter gastado dinheiro à toa. Por quê? Eu vou fazer um resumo básico aqui da minha vida financeira. Eu ganho dinheiro desde os 5 anos de vida. Porque o que acontece? O meu pai se separou da minha mãe, né? Eles se separaram, eu tinha 5 anos. Então ele me pagava pensão. Até os 10 ou 11 anos, esse dinheiro ia pra mão dela e aí ela fazia, só que pensão, uns tempos atrás, era muito pouco dinheiro, não dava pra fazer quase nada, né? E aí a gente conversando, minha mãe falou assim, olha, vou fazer o seguinte, todo o dinheiro que seu pai te dá de pensão, eu vou transformar numa mesada pra você e você compra o que você quer, uma balinha, um brinquedinho e tal. Só que além desse dinheiro, que ao invés de ser de pensão foi transformado em mesada pra mim, eu ganhava muito dinheiro de avô, de tio, né, muita moedinha e tal. E quando eu completei 13 anos, eu inventei que eu queria trabalhar, né. Eu comecei a trabalhar por conta própria. O que seria isso? Comecei a vender coisa reciclada, vendia produto de limpeza, já vendi de tudo um pouco, já falei sobre isso até num vídeo aqui em cima, eu vou deixar passando aqui em cima pra vocês. Até que vamos falar de dinheiro. Já vendi de tudo um pouco nessa vida. E aí, eu não guardava esse dinheiro, entende? Então assim, valor no dinheiro eu dou desde sempre. E saber que é difícil ganhar eu sei desde sempre. Dá licença. Eu tô gravando vídeo. Deita aí. Deita aí um cantinho, você vai me atrapalhar. Deita aí. Bonitinho. Sem fazer bagunça. Não. Deita. Deita. Não posso te pegar no colo agora. Não posso. Não bate no tripé. Eu falei pra você não bater, cara. É a mesma coisa de falar bate. E aí, eu mexo com isso sempre, né? Só que a questão eu gastei muito dinheiro à toa. Investi em muita coisa boba. Se eu tivesse guardado, né? Eu teria muito mais hoje. Eu arrisco dizer que se eu tivesse guardado dinheiro desde os 12 anos de idade, eu acho que eu já tinha dinheiro pra comprar uma casa, sem mentira nenhuma, porque eu já ganhei muito dinheiro nessa vida, muito mesmo. Então assim, eu me arrependo seriamente de ter sido uma pessoa consumista e eu não posso culpar ninguém por isso, porque a maioria das vezes quando a gente vê alguém falando, né, que foi consumista, a pessoa joga a culpa na mãe, no pai, no governo, no salário. Só que assim, a minha mãe sempre foi muito controlada, sabe? Nós nunca fomos ricas, mas nunca me faltou nada e ela sempre teve noção de como mexer no dinheiro. Lógico que educação financeira nós nunca recebemos, mas se eu tivesse recebido uma educação financeira melhor, ou se eu tivesse cuidado melhor do meu dinheiro, eu já estaria lá na frente. Então assim, eu me arrependo muito de ter sido consumista porque eu gastava dinheiro com coisas que não eram necessárias e que tinham pouco tempo de duração, sabe? Então assim, não valia muito a pena. Hoje, as coisas estão muito mais fáceis porque a gente tem aí Patrícia Laje, Júlia Mendonça, tem umas meninas aí que são ótimas, né, em educação financeira e dão muitas dicas aqui. Só que 10 anos atrás não era tão fácil assim, era muito mais economista no jornal Hoje que falava, né. Então assim, tem uma parcela, né, de influência que eu não tive, influência positiva, mas eu digo que 80% do dinheiro que eu gastei à toa foi por falta de consciência mesmo, foi por causa do consumismo. Então eu me arrependo demais de ter sido consumista. Graças a Deus eu tô mudando. Quarta e última coisa que eu me arrependo muito de ter feito foi não concluir o que começava. Como assim? Depois desse namoro de 2 anos, eu ficava com o menino 15 dias, até queria namorar. No primeiro estresse que a pessoa dava, eu mandava embora. Eu namorei um menino 1 mês e pouco. Só porque ele fez umas graças, se mostrou meio indeciso, não sabia o que queria, a mãe dele não era muito afim da gente ficar. Eu não tive paciência e mandei o menino embora. Sofri horrores por causa disso até conhecer o Marcelo, mas eu não tinha paciência, sabe? Começou, termina, não vou ficar me estressando, sabe? Comecei um curso de informática, eu fui acho que em 5 aulas e desisti do curso. Comecei um curso de secretariado, meu Deus, que negócio antigo, em 2008 na época.
Era curso de secretariado, de informática e de inglês ao mesmo tempo. Eu fiz acho que 1 mês ou 2 de curso, desisti, não quis ir mais. Eu comecei o curso normal, só porque eu repeti 2 vezes, na 3ª vez eu não queria fazer mais. Foi a única coisa que a minha mãe me obrigou a ir até o fim, que foi o curso normal, que eu queria sair do colégio, eu não queria de jeito nenhum continuar. E aí a diretora ficou no pé, minha mãe ficou no meu pé, e acabou que eu concluí. Foi a única coisa que eu concluí na minha adolescência e juventude, porque o resto eu começava e não terminava. E isso me faz ter um arrependimento muito grande, porque condições para isso eu tive. A minha mãe se dispôs a pagar o curso pra mim. Minha mãe se dispunha a fazer as coisas pra mim, e eu não fazia simplesmente porque eu não queria. Deu vontade e desdeu a vontade, sabe? Deu vontade hoje, amanhã eu acordei sem vontade, eu simplesmente não fazia mais. Então isso também me afetou muito, porque hoje eu poderia estar lá na frente, poderia ter vários cursos que quando eu tive a oportunidade eu não fiz. Então eu ouso dizer que as únicas 2 coisas que eu fui até o final na vida foi o curso normal, que eu me formei, e foi o meu namoro com o Marcelo, que acabou em casamento. Porque quase que eu desisti dele também. Numa das primeiras brigas que a gente teve, eu falei, quer saber, eu quero mais, tchau pra você. E aí minha mãe me mostrou mais uma vez, Tayara, você não vai deixar mais uma coisa pela metade. Se você gosta dele, continua com ele, para com isso. Foi aí que a gente ficou junto e estamos até hoje. Bom, e pra finalizar o vídeo, fica aí a pergunta. O que eu aprendi com tudo isso que eu fiz de errado? Eu aprendi a fazer uma coisa que eu não tinha o costume de fazer. Ouvir conselhos de pessoas mais velhas, me colocar no lugar das pessoas, aprender com o erro dos outros e pensar no amanhã. Foram essas coisas que eu aprendi com esses 4 erros que eu citei aqui. Hoje a minha vida tá bem melhor, graças a Deus. Eu penso 50 milhões de vezes antes de tomar uma atitude, mas eu não posso negar que se eu pudesse voltar no passado e consertar essas 4 coisas erradas que eu fiz, com certeza eu consertaria. Mas como a gente não pode mudar o passado, somente o presente e o futuro, eu fiz esse vídeo pra te ajudar, né? Às vezes você tá passando por alguma situação, ou às vezes você já se arrependeu de ter feito alguma coisa e se martiriza por isso. O que eu digo pra você é o seguinte, não se martirize por um erro que você cometeu no passado. Você não vai voltar no passado pra consertar, mas você pode consertar o seu presente e, consequentemente, o seu futuro. Um exemplo disso é ser consumista, né? Se você foi no passado, você não vai recuperar aqueles 10, 15, 20, 30 mil reais que você perdeu na sua vida. Mas você pode muito bem, daqui pra frente, mudar o seu modo de pensar, o seu modo de ver as coisas. E quem sabe daqui a 10 anos você tem esse dinheiro que você perdeu muito tempo atrás, mas começou agora a correr atrás e ter esse dinheiro novamente. Não é verdade? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários o que você fez no passado que se arrependeu, e se pudesse voltar atrás, você faria diferente. Eu vou amar saber que eu não estou sozinha na minha coletânea de erros. E um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, 7h30 da noite, aqui no YouTube.